1. Meu encontro no asilo psiquiátrico. Manicômio do Hospício. Encontro assustador em uma instituição psiquiátrica. Imagine a seguinte situação: você é apenas um indivíduo comum, sem nenhum transtorno mental, e acaba se perdendo em uma instituição psiquiátrica. Quais tipos de encontros assustadores você teria? Prepare-se para algumas histórias verdadeiras arrepiantes, onde pessoas normais como eu e você, sem nenhuma doença mental, entraram em uma dessas instituições e se perderam. Caminhando perto de uma instituição psiquiátrica à noite, o que poderia dar errado? Esse encontro assustador aconteceu há cerca de 1 ano, quando eu estava voltando para casa da minha namorada. Desde o primeiro dia em que eu a acompanhei até em casa, eu sempre me certificava de fazer isso, especialmente se ficássemos fora até tarde. Segurança em primeiro lugar, e além disso, eu ganhava um enorme abraço ou um beijo em troca. Era o meu ponto fraco, eu suponho. Minha casa fica aproximadamente a meia hora a pé da casa dela, mas isso não me incomodava nem um pouco. Sempre havia a opção de pegar um ônibus, mas eu adorava caminhar, aproveitando o ar fresco, o céu estrelado e os sons do silêncio, coisas assim. Naquela noite, no entanto, eu queria pegar o ônibus, principalmente porque eu tinha torcido o tornozelo alguns dias antes. Não era nada sério, mas eu não ia deixar um tornozelo torcido me impedir de sair com minha garota. Acabamos ficando mais tempo do que o habitual. Era por volta das 2 da manhã, se me lembro corretamente. Portanto, pegar o ônibus estava fora de questão. Na minha cidade, o último ônibus parte à meia-noite, então, sim, a noite seria minha companheira novamente. Para chegar à minha casa, eu tinha que passar por uma instituição psiquiátrica. Não estou brincando. A única maneira de evitar passar por lá seria fazer um caminho mais longo, acrescentando mais 30 minutos de caminhada, e meu pé não estava exatamente no clima para isso. Então, lá estou eu, no meio da noite, batucando uma música do Pentatonix. Sim, eu me lembro dessa parte. Aqui está a coisa, eu moro aqui. A instituição fica a uns 10 minutos, no máximo, da minha casa, então eu me acostumei com isso. Não é nada como na maioria das histórias, onde você ouve gritos e névoa sombria saindo de cada rachadura. Nada disso. Se qualquer coisa, é como um campus, até tem uma faculdade de medicina lá e eles têm uma quadra de basquete muito boa onde as pessoas raramente jogam. Quer dizer, sem querer ofender ninguém, mas a maioria dos pacientes não está exatamente em condições de jogar. Então, meus amigos e eu passamos muito tempo lá e é seguro dizer que eu conhecia todo lugar. Foi lá também que eu torci meu tornozelo, então, sim. Estou caminhando e minha mente, sendo a traidora que é, me lembra de todas as coisas assustadoras que podem estar escondidas na escuridão daquele lugar. Contrastava perfeitamente com a rua iluminada, o suficiente para me deixar nervoso. Tento ao máximo ignorar esses pensamentos, me recompor e ir para casa o mais rápido possível. Eu quase cheguei ao ponto de ônibus quando notei um cara parado lá, como se estivesse congelado no lugar. Não me lembro muito de suas características, mas ele imediatamente me deu calafrios, embora ele aparentemente nem estivesse prestando atenção em mim. Ele estava apenas parado lá, focado no lado oposto da rua. Eu não parei, mas diminuí o ritmo, dando a mim mesmo tempo suficiente para tentar analisar se o cara estava bêbado, drogado ou algo do tipo. Quer dizer, ele estava esperando um ônibus às 2 da manhã. Havia um cronograma de ônibus no ponto, então pensei que havia poucas chances de ele não estar ciente de que o ônibus não viria. Lembro-me de silenciar a música e colocar a mão no bolso da calça, posicionando minhas chaves entre os dedos. Eu me senti incrivelmente tenso, incapaz de explicar o porquê. Acho que simplesmente não me sinto à vontade nessas situações. Quem pode me culpar? Pelo que me lembro, o cara parecia normal. Ele estava vestido casualmente, não como eu imaginaria que um paciente da instituição estivesse vestido. Eu segui o olhar dele,
mas não vi nada do outro lado da rua. A área estava vazia, éramos apenas nós dois. Mesmo quando eu passei pelo homem, meu ritmo continuou o mesmo. Eu não queria alarmá-lo ou provocar qualquer reação. A coisa mais assustadora de todas, mesmo que ele não tenha prestado atenção em mim antes, ele começou a andar logo atrás de mim, imediatamente depois que eu passei por ele. Ele não hesitou nem por um momento. Pelo que eu sabia, eu tinha certeza de que ele era capaz de me agarrar naquele momento, mas ele apenas continuou andando atrás de mim. Eu imaginei que ele esperaria até chegarmos a uma parte menos iluminada da rua se ele quisesse fazer alguma coisa. Era uma coincidência muito estranha, mas eu tinha que confirmar, mesmo que eu não fosse o cara mais corajoso, eu era bom em esconder o pânico. Atuar realmente me ajudava na vida real, então continuei a caminhar como se estivesse cuidando da minha vida. Nem mesmo olhei para trás, já que nada estava tocando nos meus ouvidos e ter fones de ouvido realmente ajuda a isolar o som e ter uma melhor percepção de onde algo está vindo. Eu conseguia ouvir os passos dele atrás de mim. Decidi ir contra o meu costume e continuei descendo a rua, em vez de seguir em frente. Em vez disso, fiz uma curva brusca à direita em uma rua sem saída. E vejam só, o cara ainda estava atrás de mim. Como havia um prédio de vidro por perto, eu conseguia vê-lo perdendo o equilíbrio, provavelmente pensando que eu continuaria em frente antes de continuar me seguindo. Agora, antes de você pensar que eu sou um idiota por entrar em uma rua sem saída, lembre-se de que esse é o meu território, por assim dizer. Eu conheço o layout de cor. Tentando não dar nenhuma pista sobre qual seria meu próximo movimento, eu acelerei como se tivesse um foguete no meu traseiro e esperava que eu não tivesse literalmente um. Ignorando completamente meu tornozelo, fiz outra curva brusca, fazendo parecer que eu estava indo para a entrada do prédio, quando na verdade eu estava correndo para a pequena cerca e saltando por cima dela. Não querendo diminuir a velocidade até que eu estivesse fora de vista, olhei para trás quando estava a meio caminho de casa e parecia que eu havia perdido o cara. Relaxei um pouco, decidi diminuir um pouco o ritmo, mas ainda tentando chegar em casa o mais rápido possível. Aquela foi a única vez que eu vi o cara, e embora eu me lembre vagamente de alguns rumores de que alguns pacientes haviam escapado da instituição, não havia nenhuma prova disso. E eu não acho que eu tenha investigado o assunto. Além disso, como eu disse, o cara não parecia ser um paciente, já que eu tive contato com alguns deles no passado, e eu sabia qual tipo de roupas eles usavam e a terapia diminuía a maioria dos seus reflexos. Esse cara estava muito alerta. Então, cara da estação de ônibus, que fez meu tornozelo levar mais tempo para cicatrizar, nunca mais nos encontraremos. Ou bem, eu posso correr ainda mais rápido agora. Tomara que sim. 2. A noite do meu namorado no hospital. Meu namorado, John, recentemente ficou internado em um hospital psiquiátrico por alguns dias. Sua avó, com quem ele morava, achava que ele estava pensando em suicídio, o que não era verdade, mas ele acabou tendo uma história interessante para contar. Ele dividiu o quarto com um homem mais velho. Aparentemente, esse cara não saía muito do quarto, exceto para comer. John sentia-se um pouco desconfortável perto dele, mas como ele só ficaria lá por alguns dias, decidiu aguentar. Esse quarto duplo tinha um banheiro com chuveiro. Certa noite, John decidiu tomar um banho. A porta do banheiro não tinha tranca. Poucos minutos depois, ele ouviu alguns barulhos estranhos vindo de dentro do banheiro. Ele desligou a água e olhou para fora do chuveiro. Lá estava o homem mais velho, com as calças abaixadas, olhando fixamente para John enquanto se masturbava. John rapidamente se vestiu e pediu ajuda. Aparentemente, a equipe se recusou a chamar a polícia porque não queriam causar um escândalo ou porque não queriam que o homem mais velho fosse parar na prisão, algo assim. Eles também não iriam realocar John para outro quarto. Não é preciso dizer que John saiu correndo dali o mais rápido que pôde. 3. Minha maravilhosa estadia em um hospital psiquiátrico.
No início de março, fui internado no setor psiquiátrico de um hospital devido a problemas de depressão. Eu havia passado por um término de relacionamento difícil e tentado suicídio, mas essa é outra história. Era a primeira vez que eu ia a um hospital por esse motivo e estava um pouco nervoso, pois não tinha ideia do que esperar. Bem, o andar em que fiquei era bem pequeno e, por causa disso, eles colocavam pessoas com os mais diversos problemas no mesmo setor. Isso significava que eu poderia estar no mesmo andar que alguém lutando contra a ansiedade com um serial killer. O grupo era bem diverso. Passei 2 semanas lá e não foi tão ruim. Havia algumas pessoas estranhas, mas na maior parte do tempo as pessoas admitidas estavam apenas deprimidas como eu. Durante a primeira semana e meia, tive uma colega de quarto chamada Anita. Ela era muito mais velha do que eu. Eu tenho 20 anos e ela aparentava ter uns 60. Meu primeiro encontro com ela me deixou bastante desconfortável. Saiba que cada quarto tinha um banheiro, o que significa que teríamos que compartilhá-lo. Entrei no quarto, coloquei minhas malas no chão e a primeira coisa que ela me disse foi: "Quando você for ao banheiro, poderia por favor limpar o assento do vaso? Estou com um vírus." Eu e minha mãe trocamos olhares alarmados, mas eu respondi que faria isso. Precisei sair do quarto logo depois e entrou minha enfermeira. Ela se apresentou e depois minha mãe e eu perguntamos sobre o vírus. A enfermeira revirou os olhos e disse: "Ah, ela não tem nada, é apenas uma doença de pervertidos." Justo. Anita era legal, mas era um mistério. Eu não conseguia deixar de imaginar o que passava pela cabeça dela para inventar algo assim. Não tivemos problemas, apesar de ela ser quieta e passar o dia todo deitada na cama, olhando para o teto. Às vezes, ela ria sozinha, às vezes bem alto, como se tivesse surtos de riso aleatórios enquanto olhava para o teto. Isso me deixava um pouco perturbado, mas acho que eu simplesmente não estava acostumado. Anita e eu nos dávamos bem, e era isso. E então veio o John. John me deixou desconfortável desde o primeiro momento em que entrei por aquelas portas. Ele me lançou um olhar mortal imediatamente e me deu uma sensação de mal-estar real desde o início. Ele devia ter uns 45 anos, barba, olhos caídos e sem dentes. Tinha uma barriga enorme e deixava sua camiseta desproporcional subir até acima da barriga. Ele fazia coisas como ficar na frente da TV na sala e aumentar o volume ao máximo, esperando que alguém dissesse para baixar, para que ele pudesse arrumar briga. Um paciente perguntou se ele estava cansado e ele ameaçou: "Você quer que eu quebre seus dentes? Porra!" Ele entrava nos quartos das pessoas, soltava gases e saía. Eu achava isso engraçado, até que ele fez isso comigo um dia. Eu estava sentado na sala lendo um livro quando vi passando com alguns doces. Ele foi oferecer para outros pacientes, e quando chegou a minha vez, educadamente aceitei para não correr o risco dele me matar se eu dissesse não. Claramente, não estava pensando direito quando coloquei o doce na boca e continuei lendo. Quando ele saiu, um paciente se virou para outro paciente, a única outra pessoa que havia aceitado um doce, e perguntou: "Você não comeu aquele doce, não é?" O homem balançou a cabeça negativamente. Que bom, porque acabei de ver o John andando pelo corredor com a mão dentro da calça. Quase vomitei ali mesmo. Doce de bolotas suadas. Como se isso não fosse estranho ou nojento o suficiente, ele provou ser ainda mais assustador nos últimos dias em que estive no hospital. As enfermeiras me mudaram para um quarto privativo por algum motivo, e eu fiquei aliviado por finalmente ter um pouco de privacidade. Deixei a porta aberta durante as noites porque gostava da luz do corredor. Na última noite que passei lá, tive muita dificuldade para dormir. Fiquei acordado lendo até por volta das 3 horas, fui tomar um copo de leite e finalmente decidi tentar forçar o sono. Eu estava deitado na cama de costas para a porta quando ouvi John saindo do quarto e andando pelo corredor, apenas de cueca. Ele falou brevemente e reclamou com as enfermeiras antes de voltar para o quarto.
Antes de fazer isso, ele percebeu que minha porta estava aberta e aproveitou a oportunidade. Já que ele só conseguia ver minhas costas, ele deve ter assumido que eu estava dormindo, como todos os outros a essa hora. Ouvi ele entrar sorrateiramente no meu quarto e senti ele pairar sobre mim. Ele começou a respirar pesadamente e ficou ali por cerca de 2 minutos antes de soltar um pum e sair. Eu fiquei com muito medo de que ele voltasse e me matasse, então contei às enfermeiras e elas prometeram ficar de olho nele. Elas também me asseguraram que as câmeras de vigilância estavam funcionando 24 horas por dia, então viriam se ele tentasse algo mais. Felizmente, eu fui embora no dia seguinte e estou torcendo para que seja a última vez que eu o veja. Assim espero. 4. Meu encontro no asilo psiquiátrico. Este encontro não será como os outros relatados, porque se pode dizer que eu mesmo provoquei, e eu concordaria com você. Talvez seja uma história longa e provavelmente não vou cortá-la, pois sou prolixo. Estávamos na região rural de Maryland. Meu amigo e eu fomos explorar e tirar fotos em um famoso asilo psiquiátrico que foi fechado devido a abusos nos anos 70. Chegamos ao entardecer, porque era quando o sol projetava as sombras mais longas e tudo parecia escuro no canto dos olhos. Nos aproximamos do primeiro prédio que parecia acessível. Era um antigo dormitório que parecia ameaçador nas sombras. Estava completamente silencioso e cada vez mais escuro enquanto tentávamos entrar. Todas as janelas do térreo estavam bem protegidas com tábuas, mas no último andar não estavam. Subimos em um galpão e conseguimos abrir metade de cima da janela para que ela deslizasse. O importante é que apenas a metade superior estava aberta, o resto permanecia bem fechado. Era um espaço muito apertado para nós, enquanto nos espremíamos. Colocamos nossas máscaras de proteção respiratória, que evitavam partículas tóxicas, e começamos a explorar. Era super assustador. Os quartos tinham estrados e comodas, e até mesmo vários papéis pessoais espalhados. Enquanto eu estava felizmente observando meu amigo, já estávamos descendo as escadas, quando ele voltou correndo até mim após ter ido apenas por um segundo e disse: "Acho que tem alguém morando aqui." Eu temia isso, mas já tinha encontrado pessoas sem teto antes, então fui com ele verificar. E lá estavam, nas escadas, talvez 1 ou 2 meses de fezes humanas acumuladas. Graças a Deus, eu estava usando minha máscara de proteção respiratória. Enquanto descíamos o primeiro lance, olhamos ao redor em busca do segundo lance na escuridão total do primeiro andar. Meu amigo parecia incrivelmente tenso, porque aparentemente ele tinha ouvido passos arrastados quando se aproximou de mim e disse: "Alô, tem alguém morando aqui?" Eu já tinha passado por essa situação antes. Não éramos policiais, só estávamos olhando ao redor. "Por favor, nos avise se você quiser que saiamos da sua casa." Ficamos em silêncio, ambos esperando muito nervosamente uma voz do outro lado, mas não ouvimos nada. Ficamos parados, esperando uma resposta que não veio. Peguei minha lanterna potente para iluminar a sala de entrada, e quando liguei, ouvimos o inconfundível barulho de um homem mudando de posição e correndo pela sala, derrubando o que parecia ser garrafas plásticas enquanto ele vinha em nossa direção. Não, meu amigo e eu não precisávamos ver com os próprios olhos. Nós dois viramos e corremos, mas eu olhei para trás ao dobrar a esquina e vi um vislumbre de um homem muito sujo e de olhos selvagens, mais ou menos do meu tamanho, 1,80 metros e 86 quilogramas. Corri o mais rápido que pude sem tropeçar. Entramos na sala pela única saída pela qual entramos. Fechei a porta que dava para o corredor e fiquei lá com uma tábua que peguei. Não, eu não queria lutar com um mendigo enlouquecido, mas meu corpo estava na luta ou fuga, e eu não podia fugir por aquela pequena fresta da janela sem me expor ao assassino sem teto enlouquecido. Fiquei lá apoiando a porta com meu peso enquanto meu amigo tentava largar a fresta da janela. Eu podia ouvir o homem andando de um lado para o outro do lado de fora. Ele estava a certa distância da porta, mas estava claramente andando para lá e para cá. Cada vez que ele chegava perto,
dava para ouvir sua respiração ofegante. Nem me dei ao trabalho de tentar explicar novamente que não éramos policiais. Apenas me apoiei contra a porta com todo o meu peso. Depois de um tempo, tivemos que nos contentar com o que tínhamos. Eu me espremi pela fresta da janela o mais rápido que pude, enquanto ele me vigiava pelas costas, e então ele me seguiu, mas muito mais rapidamente, sendo um asiático ágil e baixo. Depois de sairmos, contamos às nossas amigas sobre o encontro e dissemos a elas que pretendíamos continuar explorando. Não demorou muito para que fossemos abordados por seguranças. Informamos a eles que havia um invasor e que ele poderia ser violento. A expressão em seus rostos não era de felicidade.